Prontinho, né? Então vamos lá. Pessoal, então, primeiramente, bom dia, né? É uma satisfação para mim estar aqui com vocês. Eu tô acessando aqui pelo celular, mas eu estou conseguindo ver os slides aqui também pelo computador. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, a convite do Vinícius, né? Fazer parte desse grupo aqui, que seria muito bacana. E, Vinícius, parece que está só nós dois? Tem mais alguém aí? Então, fica em silêncio mesmo, normal. Ah, tá, tudo bem. Então, eu separei a parte do livro. Eu tô aqui também, hein, Vinícius? O pessoal vai entrando. Você, qual que é seu nome? Ana Lívia. Ana Lívia. Bom, então, a convite do Vinícius, eu fiz aqui um material, né, para compartilhar com vocês sobre o livro Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers. E é um texto, assim, bem bacana, mas bem intenso. Então, eu dividi em 4 partes, né, para não ficar muito resumido, porque tem muita coisa bacana que dá para a gente estudar, né? E aí, assim, começando, eu quis introduzir, né, o humanismo, e a abordagem centrada na pessoa, né? Vinícius, pode passar o slide. E o objetivo dessa aula é introduzir aí o humanismo, né, e a abordagem centrada na pessoa, destacar a importância da escuta ativa, o acolhimento e suporte emocional e relacionar o humanismo com a TCC, que esse é o objetivo nosso aqui, né? E no próximo slide, eu estava olhando aqui, eu coloquei tudo sobre mim, né? Só que eu não coloquei meu nome. Então, eu sou Regina Lacerda, quero me apresentar para vocês. Eu sou psicóloga, formei desde 2009 lá na PUC, já faz 15 anos, né? De todas essas especializações que eu fiz aí, eu acho que a que eu mais utilizo é a Gestalt terapia, que eu estou nessa abordagem, que é onde eu faço, assim, eu coloco a importância da minha experiência no acolhimento, né, e no processo terapêutico. E a Gestalt terapia, ela é uma abordagem humanista, por isso que a gente achou interessante trazer essa visão aí do humanismo, né, junto com a Gestalt e também junto com a TCC. Porque ela centra, na verdade, no aqui e agora, né? Ela incentiva as pessoas a fazerem uma autorreflexão, né? E a ter uma autorrealização. Então, a gente vai integrando aí as técnicas da Gestalt nas avaliações clínicas que eu faço. Então, eu não vou buscar somente, assim, diagnosticar uma pessoa que tenha um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão, né? Ou um transtorno bipolar. Eu não vou apenas diagnosticar, eu vou também apoiar aquela pessoa no contexto dela, né, como crescimento profissional e emocional, né, para que, assim, respeite cada um na sua individualidade, que é isso que a gente traz aí do humanismo, tá? Então, eu tenho algumas especializações que, desde 2009, né, no decorrer do tempo, eu fui me tendo a necessidade de entender um pouco mais, tá? É por isso que a gente acaba, assim, angariando tanta coisa na cabeça, né? E eu acho que isso é muito bacana, porque, assim, não que a gente seja detentor de todos os saberes, mas a gente pega um pouquinho de cada coisa e a gente vai dando sentido, né, para tudo que a gente faz como profissional. E é nesse sentido, assim, que eu queria falar para vocês que estão, assim, estão no começo da jornada, daqui a pouco vocês já estão aí no mercado, né, se especializando. Então, assim, a gente realmente não aprende tudo de todas as graduações ou especializações. A gente vai juntando nuances que vai fazendo sentido. E é esse que é o bacana, né? Que a gente acaba... Gente, tá passando um carro de som. Se vocês ouvirem, é porque tá passando um carro de som. Então, a gente acaba juntando tudo isso para fazer um atendimento que faça sentido na vida do profissional, porque, como fala aqui, da singularidade é tanto do profissional quanto do paciente que a gente está atendendo, tá? Eu queria, assim, deixar vocês bem à vontade para perguntar,
Caso eu comente alguma coisa que faça sentido, pode me interromper, pode perguntar. Vou ficar muito grato se vocês participarem, tá? É ótimo estar aqui com vocês e sintam-se à vontade, tá bom? Tá ok, Vinícius? Combinado. Então, vamos lá. Pode passar para o próximo slide. Aí, eu separei aqui de início, de acordo com Carl Rogers, né? O que é o humanismo? Deixa eu só subir aqui o meu texto. Então, o humanismo ele surgiu lá nos anos de 1950, ele como uma resposta das limitações percebidas entre as duas correntes principais, que quais eram naquele tempo? A psicanálise e o comportamentalismo, que a gente chama, né, de acordo com o Carl Rogers. Então, essas abordagens, elas tendiam a ver o ser humano de maneira muito determinista, tipo, muito engessada, né? E aí, o humanismo, ele veio para colocar o indivíduo como um principal agente do seu próprio crescimento. Essa figurinha aí da... Pode passar o slide, por favor? Não. Volta um pouquinho, porque para mim, aqui na tela está aparecendo Carl Rogers, né, do conceito, é um antes desse. Esse aí. Ok. Então, o humanismo ele veio, né, para ficar focado mesmo nesse crescimento pessoal e subjetivo da pessoa. Então, a psicologia humanista ela foi enfatizar, na verdade, assim, o potencial de crescimento, né, que todo ser humano ele possui. Então, ela acredita que as pessoas elas são assim fundamentalmente boas e possuem a capacidade de tomar decisões conscientes, responsáveis, né? Por mais que as suas vidas possam alcançar assim o pleno potencial, que seria o quê? Uma autorrealização, tá? Então, isso seria a definição de humanismo. Pode passar? E aí, vou passar um aqui também. O Carl Rogers veio trazer por que ele trouxe assim esse conceito de tornar-se pessoa? Como é que é essa questão de tornar-se pessoa? Ele vem falando que assim o humanismo, o ser humano, ele está constantemente num processo de tornar-se pessoa, ou seja, de viver de modo que ele seja o mais autêntico, o mais congruente e o mais sintonizado possível com as suas próprias experiências internas. E aí, então, ele traz o foco no aqui e agora, que para uma pessoa ela ser autêntica, ela ser congruente, ela está sintonizada com as suas próprias experiências, então ela tem assim que valorizar o momento presente, valorizar o aqui e agora, que a gente fala muito sobre essa questão do aqui e agora, né? Tanto na questão do humanismo, quanto aqui dentro da abordagem da Gestalt, que eu vou falar para vocês um pouquinho. Então, o Carl Rogers, ele foi o criador da abordagem, que é a abordagem centrada no cliente. Então, ele acreditava que todos os indivíduos, eles nascem com uma capacidade de tornar-se uma versão melhor de si mesmo, desde que eles estivessem num ambiente de aceitação e empatia. Vocês lembram quando vocês estudaram sobre a pirâmide das necessidades de Maslow? Ele é muito conhecido por essa abordagem dele, né? Que ele descrevia as necessidades humanas desde as mais básicas, né? Que eram as necessidades fisiológicas, até as mais complexas, que lá no topo da pirâmide seria a autorrealização, né? Então, a psicologia humanista ela é uma abordagem que ela busca ver o ser humano de maneira integral, né? E aí ela acredita que todos nós possuímos um potencial de crescimento e que a chave para esse crescimento, na verdade, ela está na experiência pessoal, ela está na liberdade de escolha e ela busca realmente pela autorrealização. E aí, o que acontece? Na prática clínica, o terapeuta humanista ele vai buscar criar um ambiente de aceitação, né, de empatia e de autenticidade para facilitar
esse processo de desenvolvimento do paciente. É muito bacana, pessoal, é muito prazeroso estar nesse momento, sabe, do lado de cá e você poder contribuir com o desenvolvimento da pessoa que está do seu lado. E é mútuo, tá? Ao mesmo tempo que você propicia que o seu paciente desenvolva, você também vai desenvolvendo potenciais que, puxa, e de vez em quando, a cada sessão, você vê a evolução do seu paciente, mas você também evolui como terapeuta. Isso é maravilhoso. Com o tempo, vocês vão poder perceber. Pode passar o slide? Bom, e aí, o Carl Rogers, ele vem trazendo 3 condições, né, necessárias e suficientes para quê? Para que as pessoas elas consigam, no contexto terapêutico, né, fazer com que o paciente se desenvolva. E quais são essas três coisas? É a empatia, a aceitação incondicional positiva e a congruência. Alguém poderia me ajudar a esclarecer o que é congruência? Alguém Olha, sabe? eu vou arriscar chutar Sim. pelo próprio que está escrito aí, né? Que é Aham. a autenticidade do terapeuta, né? Isso. Seria, num contexto geral, aquela compatibilidade, né? A harmonia entre o terapeuta e o paciente, né? Uhum. Uhum. Seria ali a consistência, né? A autoimagem de uma pessoa, as suas experiências reais, né? Isso, Um exatamente. contexto seria assim, uma pessoa congruente, ela age de maneira que é consistente com os seus sentimentos e valores internos, né? Exatamente. E aí, eu vou complementar o que você falou, que de acordo com Carl Rogers, né, lá na terapia humanista, ser congruente significa um alinhamento entre o que a pessoa sente, pensa e expressa. Então, ele se refere à autenticidade da pessoa, à autenticidade do terapeuta, nesse contexto aqui, nós estamos falando da congruência do terapeuta. O que é isso? É quando aquele terapeuta ele é genuíno e transparente na relação com o cliente. Tá? Então, ele não finge uma postura de sabedor absoluto das coisas, ou que o terapeuta ele finge ser perfeito, né? Mas ele na verdade, o terapeuta ele tem que se apresentar de forma honesta, sem mascarar as reações emocionais, né? Isso significa que, na verdade, o terapeuta ele vai compartilhar todos. Não significa que o terapeuta ele vai compartilhar todos os seus sentimentos e pensamentos, mas ele não esconde as reações que são relevantes no processo do paciente. Ele, claro que eu não vou, tudo que eu estiver pensando aqui, eu não vou falar para o paciente, nossa, ele está, tipo assim, vamos pensar que uma pessoa está vindo com uma questão conjugal. Ah, mas será que ela não está vendo que o marido dela está traindo ela? Jamais eu poderia falar isso para minha paciente, né? Então, assim, com muita empatia, com muita aceitação da questão que ela está me trazendo, eu posso criar um ambiente terapêutico que eu vou propiciar que ela mesma consiga verificar isso, ela mesma consiga ver o que está acontecendo, porque as pessoas, assim, quando vêm nesse contexto, elas não estão vendo, e por isso que tem que ter um olhar na segunda pessoa, né, que seja incondicional, sem julgamento, né, sem trazer outras questões. E aí, complementando aqui a questão da congruência, uma pessoa que ela é congruente, ela tem uma consistência interna entre os seus sentimentos, pensamentos e comportamentos. Então, isso significa que ela não age de maneira dissonante, quer dizer, ela... Vamos pensar assim, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Uma pessoa congruente, ela não diria que está bem se de fato ela estaria triste ou ansiosa. Seria isso. Então, ela tem que ser congruente com o que ela pensa, com o que ela sente e com o que ela se comporta. Né? Então, isso é bem bacana. E qual que é o benefício de o terapeuta, né? Ele ser congruente? Ele ser congruente, ele ajuda a pessoa a se sentir mais verdadeira,
mais fiel a si mesma, ele constrói relacionamentos mais saudáveis, vínculos mais fortes com o seu cliente, né? E ser congruente para o terapeuta, ele também ele vai estar mais em contato com os seus sentimentos reais, né? Que aí ele vai facilitar o processo de autoconhecimento e de autorrealização do seu cliente. É muito bacana, né? Então, isso é muito importante, sabe, na prática terapêutica. Vamos passar para o próximo slide? Pode passar, Vinícius. Só para complementar aqui o que você está falando, Regina, Uhum. para o pessoal da TCC aí, que às vezes pode estar perdido em cima do que a Regina está falando, o que a gente está falando é basicamente a relação terapeuta-paciente, né? O que eu quero trazer para os estudantes aqui de TCC, dentro dessa área do humanismo, é justamente o que a Regina acabou de falar. É essa aceitação, é essa empatia, é a possibilidade de que o paciente venha, né? E ele próprio esteja ali tranquilo, calmo, ele esteja ali pronto para realizar os planos de ação que a TCC vai solicitar que ele faça, né? Então, quando a gente traz essa abordagem de Carl Rogers, que a gente tem essa aceitação, que a gente tem essa empatia, que a gente cria ali um ambiente terapêutico propício para que a pessoa possa externalizar aquilo que te faz bem, aquilo que te faz mal, fica até mais fácil para criar essa relação terapêutica e, junto com o paciente, a gente desenvolver os planos de ações, que são as tarefinhas de casa da TCC. Então, só para o pessoal Exatamente. poder entender, Regina. Exatamente. De modo geral, é exatamente isso, Vinícius. Porque se você pensar, como é que vai ser quando você marca uma sessão com seu paciente, falou, não, hoje eu vou trabalhar a técnica das crenças limitadoras. Foi o que me veio aqui mais fácil. Você vai chegar simplesmente, o seu paciente ele vai chegar lá, ele é um ser humano, ele vai chegar lá e ele pode ter tido um conflito familiar, ele pode ter um problema no trânsito, um problema no trabalho. Ele vai chegar lá uma pessoa cheia de sentimentos e de coisas. Como é que ele vai chegar lá e você vai simplesmente falar assim, não, hoje seja muito bem-vindo, sente, hoje nós vamos trabalhar a sua crença limitadora tal. Como é que você vai ter empatia com o seu cliente? Como é que você vai ser, assim, acolher ele, sabe? Isso anda muito junto. Eu vou falar disso Exato. aqui um pouquinho mais para frente, sabe? Fazer a conexão da TCC com o humanismo. Inclusive, o próximo slide, você pode passar? Não, é esse aí mesmo. É o do... Não, volta um pouquinho. Esse aí. A gestalterapia no contexto humanista. Primeiro eu vou falar da gestalterapia, que é da minha abordagem, que eu quero que vocês entendam um pouquinho. E aí, daqui a pouquinho, eu vou falar sobre a integração do humanismo com a TCC. Vai facilitar para vocês entenderem de modo mais amplo, tá? E aí, eu trouxe aqui o papel do terapeuta no acolhimento do contexto da gestalterapia e o humanismo, tá? Então, como é que pode ser entendido talvez assim, como vocês são da TCC, eu vou explicar só um pouquinho o que é a gestalterapia. Ela é uma abordagem que ela é profundamente enraizada no humanismo e ela compartilha com ele os seus princípios centrais. O que é isso? Ele tem como foco a experiência subjetiva da pessoa, a autenticidade da pessoa e a autorregulação. Então, a Gestalt terapia foi uma abordagem desenvolvida por Fritz Perls, né, na década de 1950. Então, ela se destacou e aí ela tem um enfoque integrado com todos os aspectos do ser humano, que é corpo, mente, emoções e ambiente, tá? Então, para promover o crescimento pessoal e o autoconhecimento, a gente tem que trabalhar isso no cliente focado no corpo, na mente, nas emoções e no ambiente. Que nada mais é do que se a gente for pensar quais são os 4 princípios da psicologia. É o psico, o fisiológico, o psico, que é a mente, o espiritual e o social. E está tudo dentro disso aqui. Então,
a gestalterapia, basicamente, ela veio, né, do humanismo. Peraí, tem alguém me ligando aqui, deixa eu só recusar. Pronto. Então, ela, assim, tenta criar um ambiente seguro, sem julgamento, né, dos pacientes, dos clientes que chegam até nós. Ela vai facilitar a exploração aí do emocional e do autoconhecimento, tá? E ela tem um enfoque no aqui e agora, que ajuda a pessoa, o paciente, a promover a sua autoaceitação. Aí, o que que acontece? No próximo slide, vai falar das práticas de acolhimento. Pode passar o slide? Já passei. Passou? Está aparecendo o quê? Práticas de acolhimento? Isso. Práticas de acolhimento? Não, é o próximo. Eu acho que não está aparecendo para mim que passou. Isso, agora é esse sim. E quais são as práticas de acolhimento, né? Que a gente pode trabalhar dentro desse contexto aí do humanismo, que já entrando aí um pouco na TCC. Então, a gente tem que trabalhar escuta sem interrupção e validar as emoções dos clientes. Como eu falei, se o cliente chegar, eu não vou simplesmente trabalhar uma técnica da Gestalt e deixar o paciente sem trabalhar uma emoção, um sentimento que ele está naquele momento, né? Eu vou dar um exemplo bem prático aqui, um exemplo da TCC, tá? Que assim, a gente costuma trabalhar para validar as emoções do cliente. Vamos pensar que um cliente chega na terapia com queixas de ansiedade intensa e ele acaba se sentindo muito nervoso durante a sessão. O que que acontece? Ele relata que ele está com dificuldade no trabalho, ele sente que ele está constantemente sendo julgado pelos colegas e que isso o faz evitar as interações sociais. Tá. E aí, como terapeuta, como é que a gente atua para a gente acolher esse paciente e validar? A gente vai escutar a pessoa, né? Sem interrupção. Então, a gente vai perceber a ansiedade do cliente, permitindo que ele fale, né? Livremente, sem interromper ou direcionar a conversa inicialmente. A gente vai deixar que ele se expresse, que ele mantenha uma postura aberta, que ele mostre interesse por meio, né, das expressões faciais e contato visual. Então, durante esse relato, o que a gente pode fazer? Deixar que o paciente fale, confirmando, não, estou entendendo, ou eu posso falar, continue, e como é que está sendo isso, né, para você. Então, nesse sentido, a gente vai acolher, né, que a técnica que a TCC mais utiliza é essa. Só um minutinho, por favor. Parece que a minha internet está dando uma bugada. Pronto, acho que agora vai funcionar, legal. Tá, eu estava dando o exemplo, né? Então, o que eu posso fazer de acordo com a TCC? Eu posso convidar o meu paciente a explorar os pensamentos automáticos, né, que aparecem, mas antes disso, eu posso assim, continuar criando um espaço acolhedor, de acolhimento, né? Então, o que eu posso falar? Eu posso falar, como é que você se sente ao falar sobre essas situações aqui comigo? Existe algo que eu posso fazer, né, para você se sentir mais à vontade? Então, é nesse sentido, é dessa forma que você pode acolher o seu paciente. E isso você vai estar acolhendo e validando, né, os sentimentos dele, e com isso você vai fortalecer a sua aliança terapêutica, que é essencial para que o paciente ele consiga fazer as tarefinhas que a gente costuma fazer, né, que a gente designa para que ele faça em casa. Como é que ele vai ter o comprometimento com você se ele não tem um vínculo com você, se ele não se sente à vontade quando ele chega no consultório, né, para fazer a sessão, tá? Então, é dessa forma, né, que a gente tenta ajudar o nosso paciente da forma mais tranquila possível, da forma mais acolhedora, né, para que o paciente também se sinta
tranquila e à vontade, né? E que o processo evolua. Alguém quer comentar algo nesse sentido? Eu tive uma experiência bem assim na clínica, porque a gente começou a atender, né, no estágio. Uhum. E aí eu cheguei com a estrutura da sessão, todas as técnicas que eu ia usar, tudo certinho, até que um pouco confiante. E aí minha paciente, ela é muito assim, alegre, espontânea. Aí ela já chegou na sessão, eu já percebi que ela estava mais angustiada. Uhum. Aí na hora que ela sentou, ela começou a chorar. Uhum. Aí na minha cabeça ainda pensei, não tem estrutura ou técnica agora, né? E aí eu busquei acolher, ter empatia, e eu fiz exatamente isso que você falou, deixei ela chorar, deixei ela falar, mostrei que eu estava ali por ela também, e E, tudo mais, e depois deu tudo certo. Mas esse momento de acolhê-la foi muito importante, não teria outra técnica, alguma coisa assim, para colocar no lugar. Aham. Exatamente, exatamente. E isso, esse momento inicial, isso aí fortalece tanto o seu vínculo com ela, que se em algum momento ela pensou em desistir, aquele momento ali foi crucial para que você demonstrasse que você estava ali por ela, que ela podia contar com você em qualquer momento. Então, em seguida disso, é que ela foi. Aí, sim, ela engajou na técnica, né? Aí ela conseguiu seguir com o processo de evolução dela nos procedimentos que você ia fazer, com certeza, né? E é muito bacana isso, gente. Eu Pode também passar. tenho, eu também tenho uma situação parecida com a da colega. A minha paciente, só que no meu caso, a minha paciente me ligou altas horas da noite, numa crise de ansiedade, desesperada, sem saber o que fazer, uma arritmia cardíaca, suando frio. E o que que eu falei para ela? Calma, procura um lugar tranquilo, senta e conta para mim o que aconteceu. Isso. E aí ela foi falando, eu deixei ela falar o tanto que ela conseguiu. Ela foi falando, aí, tipo assim, na hora que o paciente vai falando, parece que é tudo meio desconexo. Mas quando chega no final da fala, você consegue entender, você vai juntando uma coisa com a outra, você consegue entender o que levou aquilo lá. E aí Exatamente. eu aconselhei ela, falei sobre o que ela estava sentindo, né? Reforcei ali o que a gente já tinha trabalhado em sessão e passei uma técnica do DCC para ela, que é a técnica da respiração. E isso ajudou ela, tanto que ela fez diversas vezes durante a semana, quando ela percebia que a crise estava voltando, ela fazia a técnica para se relaxar. Uhum. Então, Isso é talvez tão. se eu não tivesse escutado, se eu tivesse só chegar e falar, não, você não precisa falar nada, não, você vai fazer só essa técnica aqui. Talvez ela nem aceitasse fazer a técnica. Talvez ela Ia nem falar, pensasse. eu vou respirar para quê? Eu tô nervosa aqui, passando mal. Vem mandar eu respirar. Respirar, eu já tô respirando. Que eles costumam falar Exatamente. desse jeito. Mas é muito bacana, sabe? Eu acho isso assim, eu acho que o diferencial do psicoterapeuta, que ele tenha essa. A própria abordagem fala a humanidade, o humanismo, né, de trazer o paciente assim para perto da gente, é, é mágico, sabe? É maravilhoso. Eu acho que para a gente, como terapeuta, assim, confirma muito a gente, né? Isso é verdade. É uma pena que isso não é ensinado na faculdade, né? Não, isso é só com o passar do tempo, Vinícius. Não é ensinado na Não é. faculdade assim, uma oportunidade maravilhosa essa que a gente está tendo da gente poder estudar um tema relacionado a isso, porque isso não ensina na faculdade. A faculdade ensina o feijão com arroz, essas nuances assim de percepções, o que vai te ajudar na sua relação ali dentro no setting terapêutico. Isso aí é quando você começa a ter um olhar mais clínico, né? Aham. Muito bom. Vamos passar para o próximo? Vamos passar para o próximo. O próximo slide fala da escuta ativa. Apareceu aí para você? Passa mais um para frente. Agora volta. Volta um pouquinho, pode voltar. Esse aí. Eu acho que ele deu uma meio que descontrolada aqui, mas tudo bem. A escuta ativa. O que é importante o terapeuta ter quando a gente fala de escuta ativa? É importante que você
para você ouvir o seu paciente com total atenção, você tem que ter técnicas, e algumas delas são técnicas para parafrasear, refletir sobre sentimentos e demonstrar compreensão. Alguém consegue pensar e falar um pouquinho sobre o que é parafrasear? Parafrasear é quando você repete aquilo que o paciente está dizendo. Você tenta confirmar aquilo que ele está dizendo. Então, por exemplo, se o paciente chegou e fala, nossa, eu tive um sentimento essa semana de insegurança, eu tinha que fazer algo importante, acabei não fazendo porque eu me senti inseguro, eu me senti com medo. Aí o terapeuta vai falar assim, então você deixou de fazer essa coisa porque você sentiu medo. E esse medo, ele é uma emoção sua que você sente com recorrência? Explica, fala mais desse medo. Seria isso parafrasear, é usar a própria fala do paciente, fazendo com que ele ouça aquilo que ele está falando. Uhum, exatamente. Então, parafrasear é uma técnica que o terapeuta usa de comunicação para garantir que, como terapeuta, ele realmente compreendeu corretamente o que o cliente disse. Então, além de demonstrar ao cliente o que ele falou, para ele próprio se ouvir. Então, envolve reformular ou repetir com outras palavras o conteúdo principal, né, daquilo que o cliente expressou. Então, quando você vai parafrasear algo que ele falou, quando você repete, aí às vezes ele ouviu o que realmente ele falou, ele falou, não, mas eu não foi isso que eu quis dizer, mas foi isso que você falou. Então, você possibilita ele a repensar também o que ele falou. Isso é tão importante que às vezes, assim, o paciente está te falando e aí você repete, faz essa técnica e ele, gente, mas eu não tinha visto dessa forma. Mas, na verdade, foi isso que ele falou, sabe? Então, assim, você devolve a frase para o cliente, você abre espaço para ele confirmar ou para ele corrigir, né, o que de fato que foi falado, o que de fato que a gente, como terapeuta, entendeu, né? Um exemplo, o cliente fala assim, eu estou me sentindo sobrecarregado demais com as demandas do meu trabalho, parece que não importa o quanto eu faça, nunca é o suficiente. Aí o terapeuta pode dizer assim, ó, então você está dizendo que, mesmo se esforçando bastante no seu trabalho, você sente que suas ações não estão sendo suficientes para atender às expectativas. Você viu que legal? Então, nesse exemplo, o terapeuta ele não apenas repetiu as palavras do cliente, mas ele também reformulou a frase. Então, ele confirmou que ele compreendeu o sentimento de frustração, né? E o esforço percebido pelo cliente. Então, assim, faz tanta conexão essa técnica que você ajuda a clarear, né, a situação, né? Você não fica com um sentimento assim, será que o paciente quis dizer isso realmente? Ou será que foi eu que entendi de forma diferente, né? Você vai validar, você vai explorar mais coisas, né? Quando o paciente te fala isso, te dá uma oportunidade enorme assim, de você explorar. E você vai ajustar realmente o foco daquilo que a pessoa está te trazendo, daquele conteúdo que a pessoa está te trazendo. É bem bacana, sabe? Então, e tem outro perigo. Se você falar de forma inadequada, você pode corrigir e você pode refinar o seu entendimento, você vai ajudar na exploração de todo o conteúdo daquilo que a pessoa traz. Isso a gente, na verdade, faz o tempo todo, né, dentro do consultório. Você deixa a pessoa falar, igual o Vinícius falou, lá no final, né, no exemplo anterior, o Vinícius falou que ele deixou ela falar, e ele entendeu que muito da fala dela, ele buscou lá no todos as vivências que ele já teve dentro do consultório com ela, e ele conseguiu reformular tudo e trazer para aplicar a técnica da respiração. Então, isso é excelente, né, no nosso setting terapêutico com o paciente. Alguém já teve lembra de uma ocasião onde foi importante falar isso com o cliente, o paciente?
Vamos passar para o próximo, então. Escuta ativa na prática clínica. Apareceu aí? Sim, apareceu. Uhum. Por que é importante, né, ter uma escuta ativa? Porque ele vai fortalecer a aliança terapêutica, que é o que a gente estava falando, e vai ajudar o cliente a se sentir compreendido. O case de sucesso eu falei, acho que eu estava falando era desse slide já, que foi o caso do cliente do trabalho, né? Uhum. Acho que... Pode passar Uma para o coisa próximo? uma coisa que a gente aprende na faculdade, Regina, principalmente para quem é da TCC, que essa escuta ativa ela não pode ser praticada. Você tem que direcionar a fala do paciente. Eu, particularmente, sou da TCC, mas não concordo com isso. Por quê? O paciente é que vai trazer a demanda. Se eu Uhum. interrompo ele, se eu fico tentando direcionar a fala dele, ele acaba, às vezes, por não falar a demanda, e a gente acaba, às vezes, não percebendo a demanda principal. Uhum. Por exemplo, Uhum. eu tive um caso no consultório de uma outra paciente que ela trouxe muitos conteúdos para mim, e eu fui escutando, fui fazendo as minhas anotações. Quando, no final da sessão, eu entendi que tudo que ela tinha falado, por mais que fosse bagunçado, mas tudo estava relacionado a um ponto só, que era um problema que ela teve com o pai dela na infância. E aí, o que acontece? Dentro dessa escuta, eu consegui identificar demandas como procrastinação, demandas como insegurança, demandas como medo de voltar ao mercado de trabalho, demandas de autocuidado, e a principal delas que foi a ansiedade. Então, se eu não deixo ela falar, talvez eu não conseguiria identificar tantas demandas que ela trouxe em tão curto espaço de tempo. Então, para mim, a escuta ativa na prática clínica, ela é muito interessante e ela é muito importante. É você deixar o paciente claro. Se você vê que o seu paciente começou a falar e aí ele já partiu para uma coisa que não tem nada a ver, aí a gente já vai fazer igual você falou, né? Que é direcionar e tentar trazer ele de volta para as demandas dele. Mas se o paciente está falando da sua vida, das suas demandas, dos seus problemas, dos seus sentimentos, das suas emoções, eu não vejo por que interromper e tentar mudar o que ele está falando. Uhum, exatamente. E aí, Vinícius, e isso é o grande diferencial, porque você, na verdade, você não está deixando de usar as suas técnicas que são de TCC, que você precisa que o paciente faça para que ele evolua, você só está postergando um pouquinho o momento de você aplicar essa técnica. Né? Você está entendendo ali, e talvez em você entender fazer essa escutativa, entender o que está acontecendo, você até consiga escolher uma ferramenta mais adequada para ajudar ele naquele momento. Exatamente. Exatamente. É isso aí. E eu acho muito bacana isso, porque vai do feeling, sabe? Você viu que a pessoa ela tá querendo fugir daquele assunto? Que assunto que é que ela tá querendo fugir? Que você tá percebendo que ela tá fazendo um monte de curva para chegar lá naquele ponto, e lá naquele ponto é onde você vai usar, você usaria uma técnica quando você identifica que ela faz isso, que ela foge tanto, por que ela foge tanto daquilo? E aí você pode usar uma técnica que seja mais assertiva. Isso é excelente quando a gente consegue ter essa percepção, assim, ajuda muito o paciente. E é bom para a gente também, como terapeuta, que você se sente que está evoluindo, né? Que você está, nossa, eu estou conseguindo ter sucesso nesse caso com o meu paciente, né? É muito bacana. Para mim, essa semana foi muito boa, porque eu escutei isso da minha paciente, sabe? Esse slide ficou muito cheio. Pode falar, Vinícius. Ela falou assim que ela tinha conseguido compreender, né? E quando ela se sentiu ansiosa, ela executou a técnica de respiração e ela conseguiu controlar aquilo que ela estava sentindo e não ficar tão exagerado a crise que ela teve, sabe? Sim. Então ela mesma já está conseguindo se controlar em cima da ansiedade. Exatamente. Quando você vê que você consegue atingir o seu objetivo, isso é muito bom para a gente que é terapeuta. É isso mesmo.
Eu fiz aqui esse slide falando sobre a escuta ativa na prática clínica adaptado para o online. Alguém aqui já fez atendimento online? Não, eu não. Ainda não? Hoje em dia está muito comum. Daqui a pouco, quando vocês puderem ter contato com esse ambiente online, eu quero falar só um pouquinho, assim, só para dar uma clareada, porque às vezes fica tão impessoal. Quando eu não atendi online, eu sentia assim, gente, mas como é que eu vou atender a pessoa? Como é que eu vou saber o que a pessoa está sentindo? Porque a gente tem que prestar atenção na parte corporal, em tudo, né? Então, assim, com o passar do tempo, eu fui ficando mais segura e mais tranquila. E já tive a oportunidade de atender um paciente online durante quase um ano. Aí, um dia, ela falou assim, eu queria ir até a clínica para te conhecer, para ver o lugar. E aí, a paciente foi na clínica. Gente, foi tão assim... Sabe quando é totalmente diferente no presencial? Porque durante o online, eu acho que ela se sentiu assim um pouco exposta, então ela ficou muito retraída no presencial. E lá no online ela ficava de maneira mais tranquila, evoluía, tanto que ela estava comigo há quase um ano, ou mais de um ano, se eu não me recordo. Então, assim, tem uma diferença e também tem técnicas, né, para você abordar o seu paciente na modalidade online e ter uma escuta ativa também, né? Aí eu trouxe esse slide aqui para dizer que na escutativa na modalidade online também é possível a gente fortalecer a aliança terapêutica, né? Então, você deixa o paciente, quando está naquele processo de sofrimento, quando você se coloca ali disposto para ouvi-lo, né, genuinamente, você vai criar um vínculo de confiança. Então, você ajuda o cliente também a se sentir compreendido, porque a escuta ativa não é só você ouvir as palavras, mas é você perceber assim, as emoções e que sentimentos que tem por trás dessas emoções que ele demonstra naquele momento, né, do atendimento. E é possível, assim, isso tudo aqui, eu estou falando da modalidade online, mas você consegue também fazer isso lá no presencial, no tete-a-tete, né? Vou dar um exemplo bem prático aqui de como que a gente tem uma escuta ativa na modalidade online. O cliente diz, eu estou muito frustrado porque sempre tento fazer o melhor, mas no final parece que nada dá certo. Eu acabo me sentindo inútil. Aí o terapeuta, usando a escutativa, ele diz, então você está dizendo que apesar de seus esforços, você sente que seus resultados não correspondem e isso faz você se sentir desvalorizado e frustrado. Então, nesse exemplo aqui, além de parafrasear, que foi o que a gente já falou, o terapeuta mostra que ouviu e entendeu a emoção central, que qual foi nesse caso aqui? A frustração e o sentimento de inutilidade. Então, é possível, sim, fazer um atendimento, né, online e ter uma escuta ativa e que ela seja validada também, né? É bem bacana também essa questão da modalidade online. Pode passar para o próximo slide. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Bom, eu coloquei aqui agora a integração do humanismo com a TCC. São os pontos de conexões, né, que existem. Eu fiz uma anotação aqui à parte, que foi mais completa. Vamos lá, integração com o humanismo. Então, a integração do humanismo com a TCC, ela é uma abordagem, né, que ela combina os elementos da experiência subjetiva, que é do humanismo, né, e da empatia, com a estrutura das técnicas mais dirigidas da TCC. Embora que tudo isso pareça muito diferente uma coisa da outra, há diversos pontos que elas têm uma convergência e que pode ser usado em benefício do cliente. Um desses pontos de conexão entre o humanismo e a TCC é o acolhimento e a empatia. No humanismo, o acolhimento e a empatia elas são centrais, né? Que a gente já falou sobre isso. Então, o ambiente seguro e não julgador que a gente propicia para o cliente, para que o cliente se sinta à vontade, ele vai explorar os seus sentimentos e as suas experiências. Já na TCC, o acolhimento ele também é fundamental, já que o terapeuta precisa validar os sentimentos, os pensamentos e as emoções do cliente antes de questionar ou desafiar. Então, essa empatia facilita a abertura do cliente
para reestruturação cognitiva. É exatamente aquilo que a gente falou no exemplo atrás. Então, assim, apesar de ser duas coisas totalmente diferentes, elas se conectam nesse ponto. Quando na TCC você acolhe, né, que é fundamental, mas você valida os pensamentos e as emoções do cliente para você escolher a melhor técnica para usar. Bacana isso, né? Tem outro ponto de conexão também da TCC com o humanismo, que é o foco no crescimento pessoal. Enquanto lá no humanismo, né, ele vai enfatizar a autorrealização, o crescimento pessoal e o desenvolvimento potencial, o cliente lá no humanismo, ele é visto como capaz de se autodescobrir, né, e de encontrar as suas próprias soluções. Já na TCC, o objetivo é modificar os padrões disfuncionais desse pensamento e comportamento que está impedindo o crescimento pessoal dele. Então, o que acontece? Assim, vai ter um foco na mudança e nos modelos que buscam proporcionar o crescimento pessoal através do entendimento de si mesmo e da mudança dos padrões prejudiciais. Está vendo como é que um conecta com o outro? Então, assim, não dá para você fazer só humanismo e nem só um TCC. Você pode fazer aí um ponto de conexão e você vai ter sucesso no atendimento do seu cliente. Outro ponto de conexão que existe é a importância da aliança terapêutica, porque tanto no TCC quanto no humanismo, a aliança terapêutica ela é fundamental. Porque um bom relacionamento, pessoal, entre o terapeuta e o cliente, ele é baseado na confiança, tá? E ele é visto como um fator essencial para o sucesso da terapia. Porque se não tiver uma aliança terapêutica, um comprometimento entre o paciente e o cliente, vai acontecer um processo de mudança? Dificilmente. Você pode ficar 2, 3, 4 anos com o mesmo paciente. Ele vai estar lá com você, mas ele não vai desbloquear, ele não vai entrar em contato realmente com aquilo para ele ter um processo de mudança. Alguém discorda? Alguém concorda comigo? Eu concordo plenamente. Uhum. Isso é bem bacana. Tem uma outra coisa também que é um ponto de conexão entre a TCC e o humanismo. É a autonomia e a responsabilidade. O humanismo ele vai promover uma ideia de que o cliente ele seja responsável pela sua própria vida e as suas escolhas, né? Na TCC, a autonomia ela também é incentivada através do processo de ensinar o cliente a identificar e desafiar os seus pensamentos automáticos disfuncionais, não é isso? Não é isso que a gente faz? Exatamente. Você vai desafiar? Então, lá no humanismo, também tem esse ponto de conexão, que você mostra para o cliente que ele é responsável pelas próprias escolhas e pela vida dele. Então, isso tem que ter para que haja um processo de tomada de consciência para uma mudança de comportamento. Estou falando muito, esquecendo a água. Então, deixa eu ver aqui qual que é o próximo slide. Agora me deu uma crise de tosse. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei um exemplo que a gente pode ver na prática aqui, uma integração de humanismo e TCC. É um caso clínico, tá? Caso clínico de um cliente com ansiedade generalizada. Eu vou contextualizar. Um cliente que sofre com ansiedade generalizada, ele busca terapia sentindo-se constantemente preocupado com eventos futuros e dificuldades em lidar com a incerteza. Ele relata pensamentos repetitivos, como: eu nunca vou ser capaz de controlar a minha vida. E as coisas sempre dão errado para mim. Então, integrando o humanismo e a TCC na prática, o que eu posso fazer com esse cliente? No início da sessão, o terapeuta ele pode adotar uma postura empática e não julgadora, criando um espaço seguro
para que o cliente expresse suas preocupações e medo. Aí o terapeuta diz, parece que essa incerteza realmente causa muita angústia, né, para você. E eu entendo o quanto deve ser difícil lidar com esses pensamentos repetitivos. Eu estou aqui para te ajudar a explorar isso no seu tempo, de forma que você se sinta mais à vontade. Então, você viu que ele integrou a parte de entender a individualidade dele, né? Entender, acolheu, e no final ele aplicou a técnica da CCC, que ele ia ajudar a explorar isso mais e a entrar em contato com os pensamentos repetitivos dele, né? Isso é bem bacana. Aí tem a parte também da reestruturação cognitiva da TCC, que a gente poderia fazer o que nesse caso aqui com esse cliente? Você mencionou que sente que as coisas sempre dão errado para você. Vamos explorar isso juntos? Houve momentos na sua vida em que as coisas não saíram como você esperou, mas ainda assim deram certo no final, ok? Então, nós vamos tentar encontrar alguns exemplos que desafiem essa crença. Então, assim, você vai trazendo o paciente, entrando em contato com tudo aquilo, mas não deixando de aplicar a sua técnica da TCC, que é super importante, né? Aí tem uma outra questão também que poderia abordar nesse caso, é a promoção da autonomia, que você vai integrar o humanismo com a TCC. Você poderia dizer assim: agora que ficamos juntos com esses padrões de pensamentos, gostaria que você tentasse monitorar esses pensamentos durante a semana e, quando surgirem, desafie a encontrar evidências que o desmintam. Dessa forma, você estará no controle desses pensamentos em vez de deixá-los controlar você. Tá vendo que ele vai fazendo uma integração assim de pensamentos, fazendo com que a pessoa tenha mais autonomia para ela lidar com a questão que está sendo disfuncional. E aí, por último, aqui eu coloquei assim, o foco no aqui e agora, que traria a abordagem da Gestalt com o humanismo. Eu poderia dizer assim para o meu cliente: então, vamos focar no que você está sentindo agora, nesse exato momento. O que acontece no seu corpo quando pensamentos ansiosos surgem? Vamos tentar prestar atenção nisso e ver o que o seu corpo e a sua mente estão te dizendo agora. Então, tá vendo que a gente pode usar a gente tem diversas possibilidades de você trazer o paciente para o aqui e agora também? Então, nesse sentido, pessoal, eu acho que é tão bacana, né, assim, trazer essa abordagem dessa forma, porque vai dando uma clareza maior, né, de como você pode vivenciar o seu processo de psicoterapia, ajudando o seu cliente, acolhendo, tendo a escuta ativa, né, fazendo toda essa questão. Isso tudo que a gente está falando aqui está relacionado, né, a tudo aquilo que o Carl Rogers falou lá no livro dele, que é tornar-se presente. Essa é a primeira parte, né, que a gente estudou. Então, aí, o aprendizado que a gente trouxe para essa aula de hoje é isso, são os fundamentos do humanismo, o papel do terapeuta, né, que é muito importante, a escuta ativa, a aliança terapêutica, a integração da TCC, né, com o humanismo, e o objetivo da terapia humanista, que é o quê? Facilitar o processo de tornar-se pessoa, né? Promovendo a autenticidade e a conexão emocional com a autonomia. Deu para, de maneira geral, entender como é que a gente traz, né, essa reflexão final? O que vocês Deu sim, de maneira muito clara. Deu? Uhum. Foi ótimo. Uhum. Pode passar o próximo slide? Como reflexão final, então, o que eu gostaria que vocês ficassem aí? Com a importância da escuta ativa e do acolhimento, como é que o humanismo pode, né, enriquecer na prática da TCC, que foi o que a gente falou o tempo todo, e aí se tem, assim, como aplicar esses princípios na prática clínica.
a gente, ao longo do nosso encontro, a gente foi falando, né, como é que a gente poderia aplicar algumas coisas, mas tem alguém que gostaria de acrescentar alguma coisa assim que a gente não comentou, que acha que é importante falar? Bom, Ninguém, pessoal. pode falar. A hora de aproveitar a oportunidade agora é agora. Mas a gente vai ter um segundo encontro, que eu acredito que vai ser semana que vem, não é? Sim. Não, semana que vem. Não, semana que vem eu tenho pós. Semana que vem eu tenho pós. Na outra, né? Vai ser aqui, né, passando semana que vem na outra. Aí a gente vai para a segunda parte, que eu vou separar direitinho, pegando um gancho, fazendo um apanhado dessa aula de hoje, para a gente engatar no próximo assunto. Para a gente fazer um pensamento corrido, assim, para a gente pegar esse livro e, assim, a gente não lê 200 e tantas páginas, a gente vai pegar o principal e discutir aqui, que aí vocês vão saber do que se trata o livro Tornar-se Presente, do Carl Rogers. Vai ser muito bacana. Fiquei muito, assim, interessada em trazer esse conteúdo, em formatar esse conteúdo, porque vocês estão aprendendo, né? E eu também estou, automaticamente, né? E aí, como conclusão, eu trouxe ser um terapeuta empático e congruente é ser um facilitador do processo de transformação e autorrealização do cliente. Isso é uma fala do Carl Rogers. E essa imagenzinha aí, ó, eu acho tão bonitinha essa imagem que ela, assim, de modo, assim, figurado, mas ela representa, assim, alguém que chega na terapia lá todo disfuncional, todo cheio de coisas, e ele vai se transformando, e daqui a pouco ele pega voo. E é ótimo quando isso acontece, né? É verdade. Então é isso, pessoal. Assim, foi muito bacana. Acho que se eu deixei de falar alguma coisa que ainda poderia ter sido mais esclarecido, vocês fiquem à vontade para me perguntar depois o que não ficou claro. E eu agradeço muitíssimo, muitíssimo, né, assim, a oportunidade. E eu acho que a gente vai fazer uma excelente parceria. Nós é que agradecemos, Regina. Eu agradeço muito a sua disposição de ter trazido para a gente aí esse conteúdo. Eu agradeço muito aí por você ter disponibilizado, né, essa prática clínica que você já faz no consultório, e você poder trazer isso para a gente é muito importante. Eu fico muito grato, muito agradecido. Até estava trabalhando aqui, parei de trabalhar para poder ajudar nesse processo aí. E foi muito bom, que a gente, igual eu falei para os meninos da Liga, dentro da faculdade você escuta muito assim, se você é TCC, você é TCC, se você é humanista, você é humanista, e acabou. E eu não vejo dessa forma. Se nós estamos dentro da faculdade 5 anos e nós aprendemos todas as técnicas, se nós aprendemos sobre todas as abordagens, por que não? Claro que eu não vou pegar um princípio de inconsciente de Freud e comparar com o inconsciente da TCC. Sim. Mas eu tenho a humanismo que me traz essa possibilidade de ser mais empático, de ser mais congruente, de reforçar minha aliança terapêutica. Por que não usar? Claro. Por que não colocar em prática? Exatamente. Não tem nada no nosso conselho de ética, nem no nosso código de ética que nos impeça de fazer isso. Não. E se isso vai trazer um bom resultado para mim e para o meu paciente, por que eu não posso usar? Exatamente, Vinícius. Você tá coerentíssimo. Por quê? Na verdade, você é um psicólogo. Você não é só um gestalterapeuta, só uma pessoa da TCC ou só um psicanalista. Você é um psicólogo, então você tem todas as abordagens à sua disposição. Cabe a você utilizá-la com ética, com coerência e de acordo com que você consiga realmente ajudar o seu paciente. Né? Exatamente. É nesse sentido. Então é isso. Vou deixar vocês agora e a gente vai seguir com as outras coisas. E aí, daqui a 15 dias, a gente se encontra novamente. Combinado. Tá, Regina, muito obrigado pela sua participação. Foi muito instrutivo as suas colocações. Obrigado aí pela disposição de trazer esse conteúdo para a gente. E até daqui 15 dias, se Deus quiser. Até daqui 15 dias. Obrigada, viu? De nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.